Olá, pessoal! Meu nome é Marta Oliveira e eu sou uma entre os 8 instrutores especialistas em GTD aqui no Brasil. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre como estruturar esse sistema GTD no Trello. Muitas pessoas questionam como usar o GTD em X, Y ferramenta, e o bacana é que o Trello tem um recurso em que a gente consegue copiar o quadro. Isso significa que vocês terão a condição de copiar exatamente essa estrutura e, óbvio, lá na frente, personalizar da medida que preferir. Eu gosto de entender o Trello como um quadro em que possibilita a gente colar alguns post-its nele. Essa imagem mental me ajuda a entender melhor o funcionamento da ferramenta. E ela pode ser utilizada aí de diversas formas, para gerir projetos entre equipes, para produzir conteúdo, muitas agências utilizam e sugerem, e também para uma organização pessoal. Enfim, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas nós vamos focar especialmente no método GTD. GTD, para quem não conhece, é uma metodologia criada por David Allen. O David, ele criou esse método para uso pessoal, ele queria entender como produzir melhor. E a partir dessa ideia, ele percebeu que muitas das informações dele viralizava. Não é à toa que ele tem um livro que se chama A Arte de Fazer Acontecer, que é como se fosse, entre aspas, a Bíblia de todo o método. É claro que aqui a gente não vai se aprofundar em si no que é o GTD, mas eu preparei algumas coisas legais que vão te ajudar, independente de você ter lido o livro ou participado de algum treinamento. Esse vídeo também, obviamente, não substitui o treinamento GTD. Tem muita coisa para a gente aprofundar e que aqui eu não vou ter condições. Mas o GTD é uma técnica que nos ajuda a gerir melhor o tempo e, mais do que isso, manter a nossa eficiência nas entregas. Daí ele vai propor uma estrutura, desde que a demanda chega para a gente até o momento em que nós executamos. E diga-se de passagem, boa parte das coisas a gente não consegue fazer na hora. Então, como organizar tudo isso? Como criar um esquema? Ele vai se pautar aí em 5 passos. Eu gosto de pensar 5 hábitos que vão nos ajudar. O primeiro passo vem da ideia aí de capturar, ou seja, agrupar as nossas coisas em ambientes específicos. Quando eu falo coisas, eu me refiro a preocupações, pendências, compromissos, bons insights, projetos, metas e assim por diante. Coisas que muitas vezes a gente tenta gerir na mente e que fica obstruindo o espaço mental e impedindo nossa criatividade, o nosso foco e a nossa atenção. Pois é, não são só as notificações que tiram o nosso foco, viu? Pensamentos também. Por isso, o primeiro passo nos convida a esvaziar a mente, anotar em lugares específicos. Para quê? Para que num segundo momento, ou seja, segundo passo do GTD, a gente consiga esclarecer. Esclarecer é decidir exatamente o que fazer. Eu, inclusive, separei essa primeira lista para a gente entender o funcionamento desse quadro. Inclusive, vocês têm acesso a esse fluxo, que é bem didático sobre o funcionamento do método. Isso significa que agrupei minhas coisas em um lugar. Depois eu vou pegar item por item e vou me questionar o que é. Pelo menos vou ler para contextualizar, entender meu grau de envolvimento. Na sequência, eu verifico se tenho algo para fazer. Nem tudo que a gente recebe ou anota demanda da nossa parte ação. E aqui eu começo a decidir. Se eu não tenho nada para fazer, ou seja, se a minha resposta é não, eu posso simplesmente jogar fora, descartar. É aqui que a gente separa o joio do trigo, hein? Mas tem coisa também que não cabe jogar fora. Vai que você precisa em algum momento. Então, guarda como uma referência. Por isso é importante você ter um ambiente para colocar essas referências, uma lista, enfim. E ainda assim, existem coisas que a gente adoraria se envolver, mas que neste momento não cabe. Você não vai investir tempo, energia, esforço agora. Mas para não perder essa ideia, esse insight, esse plano, incube. É o quê? É separar em uma lista de gatilhos, que aqui a gente está chamando de algum dia talvez, ou agora não. Isso significa que se você não tem ação, essas 3 possibilidades certamente vão te ajudar, tá? A tirar da frente aquilo que não precisa estar no radar. Mas, se a sua resposta é sim, eu tenho ação, você precisa entender exatamente qual é
a próxima ação. Por quê? A nossa cognição, ela não reage a pendências, ela reage a ações nítidas. Como é que eu posso deixar essa anotação mais palatável, mais prática, mais visível e executável? Quando eu entendo a minha próxima ação, daí sim eu posso verificar se faço em até ou menos de 2 minutos. Se você fizer em até ou menos de 2 minutos, sugestão faz na hora. Essa aqui é a lei do mínimo esforço. Tá? Pausa o seu processo de esclarecer e executa. Mas a regra são 2 minutos, hein? Não vale se sabotar aqui. Agora, se você não faz em 2 minutos, a ideia é entender quem é a pessoa mais indicada para fazer. Se você é a pessoa mais indicada, ok. Mas se não for, lembra de delegar e acompanhar, obviamente, na nossa lista de aguardando respostas. Agora, se depende da sua expertise, a sua função, você vai adiar. E o ADI, ele pode ter 2 variações, vai. Se tem data, o melhor ambiente para controlar é o calendário, agenda. Se não tem data, o GTD vai propor listas de próximas ações. Listas específicas, é como se fosse seu estoque de atividades que você sempre vai entrar para executar, ou seja, para fazer. Lembrando que para o GTD, tudo que tem mais de uma ação, ele chama de projeto. Se tem mais de uma etapa, a gente já está lidando com o projeto. Ou seja, vale a pena você colocar na sua lista. Por quê, gente? Porque ter um inventário, ou seja, uma lista com todos os nossos projetos, nos dá mais assertividade na hora de revisar. Eu consigo bater o olho e entender o status de cada um. Por isso, relacione em uma lista à parte de projetos. Expliquei todo o fluxo de esclarecer. Agora a gente vai entender como organizar. Estou falando do terceiro passo do GTD. E a gente vai organizar, ou pelo menos usar como base aqui, o Trello. Mas assim, não é que o GTD indica o Trello. Você pode usar qualquer aplicativo, qualquer ferramenta. Mas aqui a proposta é a gente apresentar um pouco desse recurso. Então, pensando em Trello, uma possibilidade, ou pelo menos uma sugestão, é criar uma lista, um ambiente para fazer suas capturas. Essa aqui nada mais é do que sua caixa de entrada. É aqui que você coloca suas pendências, compromissos, preocupações, metas, qualquer coisa que esteja obstruindo seu espaço mental. Registra. O legal é que essa ferramenta ela sincroniza com o nosso aparelho celular. Isso significa que essa mesma visualização que tu tem no computador, você consegue replicar no mobile. Ou seja, sistema iOS, Android, tanto faz. Basta baixar o aplicativo. Agora, a captura, gente, ela tem vida curta. A ideia não é ficar inflando essa lista e trabalhando a partir dela. Não, não. Primeiro captura, na sequência passa pelo filtro, ou seja, pelo fluxo que eu acabei de comentar com vocês. Uma vez que eu capturei, eu começo a organizar em listas específicas, ou seja, algumas listas possíveis é, por exemplo, a de próximas ações. E o método GTD vai nos convidar a dividir essas listas de próximas ações por contextos. Exemplo, rua, casa, online. Esses exemplos que eu estou trazendo, eles partem da primícia do lugar, de onde você precisa estar, onde você precisa estar para fazer. Por mais que seja valioso aí a gente separar pessoal, profissional, urgente, importante, no fundo, o que determina as nossas ações está relacionado ao ambiente que estamos. Por mais que minha prioridade esteja na rua, eu não estou na rua agora. Logo, não adianta eu investir energia em coisas da rua. Eu estou onde? No meu espaço home office, frente do computador. Cabe focar aqui e agora. Por isso, ter listas filtradas por ambiente certamente vão te ajudar a ser mais eficiente, ou seja, produzir mais e canalizar seu foco e atenção. Seguindo minha linha. E esses contextos que a gente relacionou são exemplos, não quer dizer que você tenha que usar exatamente eles, viu? Personalize. Só vale ter uma lista se tiver conteúdo nela. Agora, uma outra lista importante é a de aguardando respostas, ou seja, a nossa lista de FUP, follow-up. E aí uma dica, uma sugestão é você sempre escrever o que está aguardando, de quem você aguarda e desde quando.
Isso aqui te dá uma métrica aí de desde quando isso está parado ou você está aguardando o outro trabalhar. Bacana. Próxima lista aqui é a nossa relação de projetos. Vale a pena você relacionar todos os seus projetos aqui. E uma coisa bacana que o Trello oferece para a gente são modelos de cartões também. Eu estou apresentando para vocês um modelo avançado. Isso significa que, além de demonstrar os fundamentos, a organização dos fundamentos, a gente aprofunda um pouquinho aqui sobre o que o GTD chama de modelo de planejamento natural. Tem aqui algumas etapas que podem te ajudar a desenhar melhor o seu projeto. Fica a dica. Aproveitando esse momento, lembrem-se que aqui no Trello a gente também consegue criar checklists de atividades. A gente consegue anexar arquivos, tá? Seja do Dropbox, computador, enfim. A gente também consegue mover, copiar, ter um modelo como esse que eu estou projetando para vocês. Fica a dica. Além da nossa relação de projetos, vale a pena você ter também uma lista de assuntos a tratar. Existem assuntos que a gente não pode mandar um WhatsApp, um e-mail ou um simples Teams. Eu preciso conversar com a outra pessoa, seja por telefone, seja em uma reunião ou presencialmente. Só que às vezes a gente tem uma série de assuntos para falar com aquela pessoa, mas no momento da conversa trava, não lembra o que precisa falar. Então essa lista ela é bem estratégica. Se você tem equipe, você pode ter aqui um ambiente para tratar com cada membro da sua equipe. Por exemplo, reuniões de feedbacks. Ou você pode ter essa lista com o seu gestor. Você pode ter aqui com o nome dele e, no caso, listar dentro de checklists os assuntos. Conforme você tratar, você vai sinalizando aqui, deixando como um possível histórico. Entre outros exemplos, eu poderia citar, sei lá, especialidade médica. Quantas vezes a gente leva as crianças no pediatra ou marca um dermatologista, sabe que tem 3 coisas para falar, mas na hora só lembra de 2. Você pode ter uma cola desses assuntos no aplicativo do Trello. Chegou no momento da consulta, basta abrir essa lista e ir ticando ou pelo menos falando sobre esses temas. Estamos quase finalizando, mas ainda temos aqui uma lista de algum dia talvez. O algum dia talvez nada mais é do que o que a gente chamou lá atrás de incube. Essa aqui é a lista em que a gente vai relacionar coisas que eu adoraria me envolver, mas que eu ainda não vou investir energia. Ou seja, planos, bons insights, eu coloco aqui. Incubar não é procrastinar. Quando eu procrastino, eu empurro com a barriga. Quando eu incubo, eu decidi não investir energia agora. E essa não é uma lista morta, ela é viva. E eu vou olhar para ela de tempos em tempos. Não é todo dia, mas sei lá, uma vez por semana já fica legal de consultar. Finalizando essa apresentação, vale a pena a gente ter também um ambiente para controlar nossas referências. Tá? Dentro de referências, a gente pode listar dados de acessos, checklists, livros que eu quero ler ou que eu já li, quero manter um histórico, indicação de filmes. Quanto tempo a gente passa na frente do Netflix? Tentando encontrar uma coisa legal para assistir, quando na verdade tem vários amigos te dando sugestões o tempo todo. Basta você capturar e na sequência levar para suas referências de filmes. Chegou num sábado à tarde, quer relaxar, assistir alguma coisa, sei lá, você pega nessa lista. Pessoal, eu apresentei para vocês exatamente o sistema completo proposto pelo GTD. Mas a sua organização, ela pode e deve ter a complexidade que você quiser. Eu não me aprofundei nos recursos da ferramenta, mas tem muita coisa legal, inclusive material disponível no YouTube, na internet, para você entender como usar o Trello. O meu foco aqui é explicar como o GTD se comportaria. Mostrei uma série de listas, talvez algumas tenham saltado aos seus olhos, outras nem tanto. Use a que fizer sentido para você. Né? Mas é um dever nosso explicar como essa ferramenta se comportaria. Tá? Tem gente que adora o Trello, mas não coloca nele, por exemplo,
suas listas de referências. Prefere guardar referências em uma ferramenta que tem sei lá, um espaço maior, uma possibilidade de colocar imagens, coisas, uma visibilidade diferente, vai. Tem outras pessoas que não querem capturar necessariamente no Trello, preferem criar um grupo de WhatsApp sozinho e fazer as anotações lá. Tudo bem. Veja o que dessa ferramenta se encaixa, te agrada e investe energia. O simples é belo, não precisa complicar. Pega aquilo que já fez sentido e aplica. O que não, troque em figurinhas com seus amigos ou até mesmo comente aqui para que a gente possa te ajudar com uma dúvida ou um comentário sobre o vídeo. Espero ter ajudado vocês e contem comigo para o que precisar. A Call Daniel está sempre oferecendo turmas abertas com treinamento de GTD, enfim, falando sobre produtividade e redução do estresse no geral. Um beijo e bom proveito para todos!